Muito bem, meus alunos, hoje vamos começar a falar da história do nosso país. O tema é a República Velha, o período que vai da proclamação da República em 1889 até 1930. Alguns autores chamam também esse período de República Oligárquica, por ter se tratado de um período em que havia absoluta predominância política da oligarquia rural, principalmente da oligarquia rural cafeeira de São Paulo. Muito bem, inicia-se esse período republicano, inicia-se esse período chamado de República Velha, com um choque inicial, um período de grande crise social e econômica por causa da abolição da escravidão, que condenou o Império à queda, né? E até que se estruturasse com mais clareza a nova organização da sociedade, o que aconteceu foi uma ditadura militar, a rigor uma ditadura militar. Em 1889, o Império em crise, porque o imperador não conseguia dar resposta às demandas sociais de nenhum dos lados. Por um lado, da aristocracia escravocrata, que queria indenizações pelas perdas, etc. E, por outro lado, dos ex-escravos, que eram uma massa imensa que precisava ser colocada de alguma forma dentro da sociedade, né? O Império não conseguiu dar resposta a isso e um ano depois, né, da abolição, um pouco mais de um ano depois da abolição, o Marechal Deodoro da Fonseca dá um golpe militar e assume o poder, fundando a República Brasileira. Foi a estreia, vamos dizer assim, na nossa política, de um elemento muito importante que nós vamos ver presente e permeando todos os períodos, que era do Partido Militar. Pois que logo que surgiu o Exército Brasileiro, se transformou numa importante, talvez na mais importante força política de sua época, né? Os generais eram todos políticos, o Caxias foi primeiro-ministro, Deodoro, enfim, Osório, todos eles entraram na política. E os militares constituíram-se numa espécie de parcela da aristocracia ou da oligarquia que governava o Brasil. E quando houve o enfraquecimento do Império, se adonaram no poder. A partir de 1889, o que a gente vai ver até 1894, com o final do governo de Floriano, nesse período que é chamado a República da Espada, é uma rocambolesca sucessão de golpes militares, um em cima de outro. Primeiro Deodoro dá o golpe da República. Logo depois ele faz a eleição, tudo bem, a Constituição, redige a Constituição semelhante à Constituição norte-americana, mas com expressões políticas existentes no mundo real não tinham acabado. Ele não consegue debelar dentro de uma ordem democrática e fecha o Congresso e implanta lá o estado de sítio. Quando implanta o estado de sítio, o que acontece? Os almirantes, a Marinha, que de certa forma se considerou alijada do poder com a ascensão do Exército ao poder absoluto, tenta o seu golpe também, é a primeira revolta armada, né? A esquadra se revolta e, embora tenham recuado, o Deodoro teve que renunciar e assume Floriano, né? Que também mantém um governo extremamente autoritário, né? Essa República da Espada, ela teve a função, teve o caráter de garantir de uma forma autoritária, né, a implantação de uma nova ordem, ou melhor, a adaptação da sociedade, da ordem já pré-existente, ao fim da escravidão, né? Ela garantiu que, em primeiro lugar, os proprietários de escravos continuassem a ser, os ex-proprietários de escravos, claro, a oligarquia rural, continuasse a dominar a sociedade. Para eles foi como que perder os anéis para preservar os dedos.
preservaram a terra, o latifúndio, e esse latifúndio continuou garantindo a eles o poder político, expressão do mandonismo local, o coronel ali do interior, nós vamos ver isso com mais detalhe. E se por um lado garantiu a preservação do pilar essencial para a classe dominante, para a aristocracia escravista que virou a oligarquia rural, por outro lado, para os ex-escravos, né, garantiu a sua exclusão da sociedade. Haviam reivindicações de reforma agrária, haviam proposições de distribuir terra para os escravos libertos, não é? E nada disso aconteceu. A questão social foi tratada como caso de polícia, as reivindicações eram tratadas a chicotada, a paulada. Aliás, em alguns casos, chicotada, literalmente, em 1910, a esquadra brasileira, os marinheiros se revoltavam para abolir o quê? Os castigos da chibatada, a revolta da chibata. Ora, essa intervenção autoritária do exército, ela garantiu que mesmo após a saída dos militares do poder, quando os partidos republicanos, principalmente o Partido Republicano Mineiro e Paulista, né, construíram um concerto oligárquico que estruturou uma organização política, né, mais ou menos estável, que garantisse o seu controle da sociedade, né, esse período teve que contar com uma ditadura militar que deixou como legado para todo o período da República Velha um profundo autoritarismo, principalmente quando se trata às pessoas mais humildes, às quais foi destinada total exclusão da vida política. Total exclusão da vida política. A vida política na República Velha era marcada pelo predomínio dos grandes coronéis, pelo domínio absoluto enfim, controle do poder político. 70% da população vivia no campo, 30% das cidades. Portanto, o eleitorado era quase totalmente rural. E no meio rural, os coronéis no interior tinham um poder muito grande sobre os seus empregados, sobre os seus agregados, e faziam os seus candidatos e dominavam a vida política, né? Mas antes disso, foi preciso que os generais ditassem o modelo autoritário de desenvolvimento para os pobres, para os trabalhadores, tiro, porrada e bomba, né? Como até hoje, né? Como sempre, né? Para a parte excluída da sociedade, né? Os ex-escravos e os pobres em geral, né? Foi um período muito duro, até a sua religião era demonizada, terreiros de Umbanda perseguidos e tal. Em Alagoas, um célebre episódio em que vários terreiros de Candomblé foram atacados com inúmeras mortes, perseguições, e isso não na clandestinidade, não, à vista de todo mundo, né? A República Velha viu o Brasil construir campos de concentração no Nordeste para os flagelados da seca, muito antes do Hitler fazê-los na Europa, na Alemanha, né? Um modelo autoritário. Qualquer reivindicação social e trabalhista era absolutamente rejeitada. Na poucas fábricas e produção, na pouca indústria que havia, o movimento sindical era proscrito, não podia existir. Qualquer greve era tratado como um caso de polícia, pancada. Se fosse um trabalhador estrangeiro, era expulso imediatamente do país, né? Não havia nenhuma perspectiva de legislação social, os trabalhadores que tinham eram, portanto, anarquistas, né? E greve havia. O meu avô, João Papagueri, puxou uma cadeia enorme no ano de 1917, que era operário, trabalhador, e entrou numa greve e foi preso, ficou não sei quantos meses. A família pensou que ia morrer, ia ser assassinado. E muitos foram, né? Ora, então esta República da Espada, ela foi o passo inicial para a formação da
enfim, da nova sociedade brasileira sem a escravidão. E, essencialmente, não mudou grande coisa, porque no plano externo o Brasil manteve exatamente a mesma posição que tinha desde o século XVI, desde o início da colonização. Fornecedor de produtos primários, agrícolas e minerais. Era a borracha, o cacau, e principalmente o café, que correspondia por uma grande parte, a maior parte da pauta de exportações. Então produzia os produtos primários, exportava e consumia os produtos manufaturados, aceitando a política econômica vigente na época, imposta pelas potências centrais, que era o liberalismo econômico, o livre-cambismo, com grande prejuízo para a economia nacional, que permaneceu estagnada, rural, dominada pelo campo, pelas atividades agrícolas. Então, daquele tripé que vocês estudaram comigo durante o primeiro e o segundo ano, que caracterizava a economia brasileira, o latifúndio, a monocultura e a escravidão acabou, mas o Brasil continuou até 1930, quando houve aqui um período de crescimento industrial, uma transformação, uma tentativa de transformação da nossa sociedade. O Brasil continuou como um país agroexportador, dependente, culturalmente dominado, porque a nossa classe dominante aqui nem se identificava com o Brasil. A identidade dos caras era com a Europa. A Europa era o centro, os Estados Unidos, países desenvolvidos. Aqui o povo era ralé, populacho. Era considerado aquele negócio índio, negro, como gente inferior. Era essa mentalidade corrente entre a nossa classe dominante. Vamos ver que isso vai demorar muito a mudar, se é que mudou grande coisa, tá? Então é isso, pessoal. Vocês têm lá o material de vocês, tem lá as duas perguntas que vieram sobre isso, a questão da posição em que as duas grandes classes sociais tiveram depois da abolição da escravidão. Os donos de escravos, como nós vimos, continuaram os donos da terra e, portanto, poderosos, e os escravos, que deixaram de ser escravos, mas foram relegados a uma posição muito inferior na nossa sociedade, sem quaisquer direitos, sem qualquer composição, sem qualquer reposição. Até hoje, as populações quilombolas no Brasil lutam ferozmente pelo reconhecimento da sua existência, da sua terra e tudo mais. Na aula que vem, nós vamos falar sobre como se estruturou politicamente essa república oligárquica e os principais fatos de sua evolução até a sua queda em 1930.